Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Olha, esse vídeo aqui é muito sério. Eu peço a você que baixe esse vídeo e pode distribuir ele, pode colocar no seu canal, tá certo? Tá autorizado, para que as pessoas saibam o que é que está acontecendo, porque a mídia não vai te contar isso daqui, tá certo? Bom, a Alemanha, um dos países que mais tomou aí medidas autoritárias, né, e justificou essas medidas falando que o quê? É para a sua saúde que estamos fazendo isso, contrariando as recomendações da própria OMS. Essa é a verdade, né? Porque a OMS não recomenda o lockdown. Então Angela Merkel, assim como Dória, tomam essas atitudes contrariando a ciência verdadeira, né, e se baseando na ciência que lhe convém, tá certo? Bom, e por que fazem isso? Por que fizeram isso? Agora surge algo terrível. Eu estou aqui diretamente, né, no site Welt.de, é um site alemão. Eles que noticiaram, vou até colocar aqui na língua, né, deles, no alemão, e aí eu traduzo para você ver. Tá aqui, ó, tá certo? Site alemão. Eles obtiveram um documento do Ministério Federal do Interior, do Ministério do Interior de Angela Merkel. Um documento do ano passado, onde eles falavam, né, para os cientistas o que eles deveriam fazer para justificar as medidas autoritárias que eles tomariam, como lockdown, quarentena, distanciamento, entre outras coisas, né, até mesmo prisões por violarem isso, né? Então, ou seja, o governo alemão, Angela Merkel, o governo de Angela Merkel, através do seu ministro federal, né, o Seehofer, é o nome dele, através do seu ministro, fizeram o quê? Contrataram cientistas para produzir o documento científico necessário para justificar o lockdown e todas as medidas que lá eles aplicaram. Então, este vídeo é baseado num documento oficial do governo alemão e na matéria do Welt.de. Esta informação também foi divulgada brevemente nos Pingos nos Is da Jovem Pan. Deixo aqui registrado tudo isso, tá certo? Bom, olha agora o que é que saiu, e eu fiz uma matéria também para o Questione-se com um vídeo. Tem um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Olha só. O Ministério Federal do Interior contratou. Então, se você contrata, você paga. Você paga cientistas de vários institutos de pesquisa e universidades para fins políticos lá na primeira onda da pandemia de corona em março de 2020. Ela encomendou aos pesquisadores do Instituto Robert Koch e de outras instituições, olha agora, a criação de um modelo de cálculo com base no qual o Ministério do Interior, o ministro, né, o Horst Seehofer, desejava justificar as duras medidas do corona, ou seja, então ele falou, quero um documento assim, 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 quero que vocês justifiquem o que nós vamos fazer. E aí o que aconteceu? Ó? Isso emerge de mais de 200 páginas de correspondência interna entre o nível de gestão do Ministério do Interior e os pesquisadores que a Welt am Sonntag recebeu. Então, são 200 páginas de documento revelados que foi enviado, aí foi trocado com estes cientistas. Um grupo de advogados lutou, né, por e-mail em uma disputa legal com o Instituto Robert Koch, que durou vários meses para poder liberar esses documentos. E olha agora, numa troca de e-mails, o secretário de Estado do Ministério do Interior, o Markus Kerber, pede aos investigadores contratados que desenvolvam um modelo com base no qual possam ser planejadas, né? Possam ser, como que eu posso dizer aqui de uma forma mais simples, para que essas medidas, né, fossem justificadas, né, através desse modelo base, as medidas preventivas e repressivas. Então, ou seja, medida preventiva, lockdown, quarentena, máscara, entre outras coisas. Então, esse documento tinha que justificar isso. E repressivas, prisão de qualquer um que viole as regras, normas, né, do governo quanto ao corona.
Segundo a correspondência, os cientistas trabalharam em estreita coordenação com o Ministério em apenas 4 dias para desenvolver o conteúdo de um jornal, de um documento declarado secreto, que foi distribuído para vários meios de comunicação nos dias seguintes. Então, ou seja, o documento foi elaborado em apenas 4 dias para justificar o que eles fariam, e esse documento, né, com as medidas que seriam tomadas, né, depois, foi distribuído para os meios de comunicação, para que os meios de comunicação fizessem o serviço de propagação daquela coisa, daquela informação, do medo e etc. Um cenário de pior caso foi calculado. Então, olha só o que eles fizeram e distribuíram, os cientistas. Segundo o qual, eles disseram o quê? Mais de 1 milhão de pessoas na Alemanha poderiam morrer de coronavírus se a vida social continuasse como antes da pandemia. Então, ou seja, eles contrataram cientistas, elaboraram esse documento, colocaram medo nas pessoas dizendo que, olha, segundo os cientistas, mais de 1 milhão do povo alemão aí vai morrer, né, se não tomarmos essas medidas de lockdown. Olha só, contratados. Então você tem um vídeo aqui, né? Tem esse vídeo que, né, parte desse documento ele foi revelado aqui nesse vídeo por esta jornalista. E ela lê parte dessa informação do governo. E meu Deus, é um negócio assim absurdo, né? Olha só o que ela fala aqui, ó. Uma indicação de que isto pode encontrar-se no documento estratégico, né? Ou seja, o documento estratégico foi revelado do ministro do Ministério Federal do Interior, publicado em março, com o título Como obter o controle do Covid-19. E ela fala assim, então se olharmos para o texto, encontramos o seguinte. Olha só. Não falaremos, né, sobre a taxa de mortalidade, né, sobre a caída da taxa de mortalidade, não vamos falar. As taxas, olha só o que eles dizem no documento. As taxas de mortalidade são baixas e só afetam um grupo de risco. Eles assumem isso, né? Esse grupo de risco que é quem? Eles falam os idosos, que, né, e isso tudo poderia parecer muito inofensivo se eles jogassem essa informação ao público, essa informação real, que é o grupo de risco, né? Lembra? Muito bem. Eles assumem no documento. Aí ele fala assim que não vamos criar, né, o medo e a comoção agora, né? O medo e a comoção na população alemã. Aí ele pergunta, o que temos que fazer para obter o desejado efeito de choque? Aí ele fala o seguinte, ó, a continuação, eles dão 3 exemplos do que eles farão para conseguir o efeito de choque na população alemã. Quais são? Olha só. Primeiro, devemos despertar o medo primário dos seres humanos. Olha só. Bom, o maior medo é o quê? A morte. Esse é o medo do ser humano. Então, como eles fariam isso? Aí ele disse aqui, ó, o documento oficial do governo. A melhor maneira é dizer-lhes o quão grave é a asfixia, né? Asfixiado, ficar sem ar. Oh. Então, como que é ruim isso? Ficar sufocado. É isso. Lembra? Então, a melhor maneira é dizer a eles o quão grave é a pessoa ficar sufocada. Ou seja, você vai morrer. Entenderam? Isso é o governo dizendo, para colocar medo nas pessoas. Em segundo lugar, né, as crianças, é o que eles falam, o quê? Vão dizer ao povo, as crianças matam seus pais e seus avós. Ou seja, levando o vírus, né? E isso é terrível para todos. Então, toda a população, né? E eles continuam a dizer. Qual o terceiro passo? E o terceiro, os efeitos derivados. Ele fala assim, sobre os efeitos derivados, né, os outros efeitos, não pode-se dizer nada ainda, né? Porque é muito cedo, na época, né, lá em março. E ele fala assim, é suficiente alguns casos serem divulgados, né?
Olha só. Gente, é um negócio assim terrível. Terrível, terrível. Angela Merkel, ela está complicada agora com isso tudo, né? A casa dela caiu legal a casa dela, tá certo? Porque com esse documento revelado, as pessoas estão cobrando, né? Essa matéria foi traduzida inteiramente lá no questione-se.com, você pode acessar, tá certo? A Alemanha ordenou a grupo de cientistas que elaborasse um relatório para justificar as medidas autoritárias do Covid-19. Então, tem a tradução completa aqui, né, da matéria, tem mais coisa, né? E olha só, o Ministério do Interior alemão ordenou a um grupo de cientistas que elaborasse um relatório que exagerasse a gravidade do vírus para justificar as medidas preventivas e repressivas, tá certo? Bom, então isto, aí tá tudo lá, e também coloquei a transcrição, tá certo, do que é dito aí no próprio vídeo, tá bom? Então veja, tudo isso, então volto a dizer, este vídeo aqui é baseado num documento oficial do governo alemão que já está em circulação, também na matéria dos Pingos nos Is e também no site que é a fonte principal que divulgou o documento, que divulgou aí a informação, o Welt.de, o site da Alemanha, tá certo? Então veja, eu quero que você agora trace linhas de raciocínio, pense bastante no que acontece no Brasil, o que acontece em outros lugares e na possibilidade de esses que vomitam ciência, que vão contrários até mesmo à OMS, se não estão agindo da mesma forma que Angela Merkel. Será? Então fica a pergunta, tá certo? Ninguém aqui está dizendo que não existe, né, o vírus, que não tira a vida, que etc. Mas estamos dizendo que do aproveitamento político da situação. É isso que nós estamos combatendo e falando, tá certo? Então, tem vários trechos ali na matéria que vocês podem ver. Então, até os termos, né, utilizados globalmente, como negacionista e antivacina que eles utilizam, são termos utilizados em todos os países, justamente para taxar aqueles que questionam essa ciência do pensamento único, que é uma ciência corrompida, que vão, preste atenção, contrários ao OMS, porque a OMS fala para não fazer lockdown. O lockdown se tornou algo político, uma ferramenta política de controle, tá certo? Deixa a sua opinião, que é muito importante, compartilhem esse vídeo, baixem esse vídeo, distribuam, tá certo? E se inscrevam aqui no canal. E volto a dizer, este vídeo é baseado em documentos oficiais. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questione-se.